A vida de Lutero. Martinho Lutero, de 1483 a 1546, nasceu em um período em que a paixão pela verdade perdia sua força e as pessoas pareciam cada vez mais entediadas com o Evangelho. O cristianismo europeu estava em perigo. 3 eram seus problemas mais sérios: cristãos inquietos, igrejas mundanas e reformadores moralistas. No século XVI e durante o final da Idade Média existia uma obsessão mórbida pela morte. O prospecto de punição no fogo do purgatório e do inferno aumentava o sentimento de culpa e de condenação das pessoas. O medo da anarquia e do caos aliado ao temor de um apocalipse iminente levantavam inúmeras questões sobre o sentido e o propósito da vida. A resposta da teologia popular a esses terrores era simples: esforce-se ao máximo e espere pelo melhor. A libertação das ansiedades dessa era não vinha primariamente por Cristo, mas pelos esforços da própria pessoa. Mas o quanto seria o suficiente? Que nível de perfeição uma pessoa precisava alcançar para receber a graça divina que tiraria uma alma ansiosa do abismo do medo? O cristão típico do final da Idade Média encontrava pouca ajuda para lidar com essas ansiedades. Cristãos eram nervosos, e suas ansiedades cresciam continuamente. A igreja a que esses cristãos ansiosos recorriam estava mal equipada para confortar essas almas atribuladas. Nas classes mais altas, um sentimento crescente de secularização minava a igreja e as estruturas para-eclesiásticas. Escolas, ordens monásticas, ministérios e outras. O Papa Leão X, de 1475 a 1521, simboliza essa atitude. Ele fora eleito Papa em 1513. Filho de Lourenço de Médici, o Magnífico, Leão era sincero em sua fé, mas as áreas em que apresentava as maiores fraquezas eram finanças e política. Leão gastava grandes somas patrocinando artes, música e teatro, e o dinheiro do papado estava acabando. Para financiar seu projeto mais extravagante, a Basílica de São Pedro em Roma, incluindo a Capela Sistina, Leão resgatou a prática de cobrar indulgências, de receber dinheiro para reduzir a estada de uma pessoa no purgatório, o que precipitou a Reforma Protestante. Ele excomungou Lutero em 1520, mas nunca analisou a profundidade do protesto de Lutero ou a extensão de seu impacto. Para Leão, o único problema real na igreja era a falta de dinheiro. Esse Papa também fazia política com o objetivo de aumentar o poder secular do papado. A situação era praticamente a mesma em toda a sociedade da época. Todos os líderes da igreja, desde os grandes até os mais humildes, caíam em 3 tentações muito comuns: dinheiro, sexo e poder. Muitos procuravam reformar a igreja para vencer os abusos de dinheiro, sexo e poder, e assim suprir as necessidades dos fiéis ansiosos. Numerosas curas para as mazelas da igreja eram oferecidas. Desidério Erasmo, de 1466 ou de 1469 a 1536, o erudito mais famoso de seus dias, representava as pessoas que pediam uma reforma moral e espiritual. Influenciado pelos Irmãos da Vida Comum, um movimento pietista que enfatizava a imitação de Cristo, Erasmo escreveu um grande número de obras populares e eruditas para tratar da moral decadente da Igreja e da sociedade. Os mais notáveis desses trabalhos foram: A Inquirição, 1501, O Elogio da Loucura, 1509, e a edição pioneira do Novo Testamento em grego, 1516. Erasmo e os humanistas clamavam por um estudo novo das Escrituras e dos pais da Igreja. Eles falavam contra abusos como as indulgências. Mas Erasmo e seus companheiros reformadores não conseguiram ver que os problemas da Igreja e da sua era resumiam-se à questão da verdade, que tinha suas raízes na teologia. Um tipo diferente de reformador era necessário. Alguém que não apenas podasse os ramos, mas que pudesse atacar a raiz. Durante os seus anos como estudante, Martinho Lutero demonstrou pouca preocupação por esses problemas ou as suas possíveis soluções. Ele entrou na Universidade de Erfurt para se tornar advogado e ajudar seu pai, Hans, no pequeno negócio de mineração da família.
Quando Lutero se formou na universidade, em 1505, fez uma festa para seus amigos em um bar local para comemorar. Para o espanto de seus companheiros de bebedeira, Lutero anunciou que não iria exercer o direito, pois decidirá ir para um monastério. Seus amigos, a princípio, riram, pensando que aquela era apenas outra piada de seu alegre ex-colega de turma. Mas Lutero falava muito sério. A experiência que tivera com um raio que quase o matara durante uma tempestade, algum tempo antes, servia para lembrá-lo de sua mortalidade. Ele prometera a Santa Ana que se tornaria um monge se ela poupasse a sua vida. Suas orações foram atendidas e Lutero pretendia pagar sua promessa. Ele foi para um monastério agustiniano em Erfurt, em que procurou descanso para sua alma atribulada. Mas o descanso que Lutero buscava parecia fugir dele. Ele desejava ter certeza de sua salvação, porém nenhuma quantidade de exercício religioso ou disciplina parecia ser suficiente para acalmar a sua consciência atribulada. Lutero rapidamente esgotou todos os meios católicos conhecidos para a obtenção da graça e viu que eles eram insuficientes. Nenhuma segurança plena poderia ser dada. As ansiedades morais, físicas e existenciais de sua época eram grandes demais para a versão do Evangelho ensinada no final da Idade Média. Johannes Salpitz, o superior de Lutero no monastério, ficou preocupado com a ansiedade de seu colega e sugeriu que Lutero parasse de olhar para si mesmo e olhasse para a Bíblia. A partir de 1510, Lutero passou a ser um aplicado estudioso das Escrituras. Seu esforço foi tão grande que ele acabou nomeado professor de Bíblia na Universidade de Wittenberger, uma pequena escola com 60 alunos e pouca reputação ou futuro. Em algum momento entre 1514 e 1516, enquanto fazia seus estudos do livro de Salmos e de Romanos, Lutero descobriu o que somos justificados somente pela fé, ou seja, Deus nos declara perfeitamente justos aos seus olhos, sem levar em conta nossa condição atual, que seria insuficiente. Com base apenas na perfeição do sacrifício de Jesus, que é colocada sobre nós e que recebemos como herança, somos considerados justos aos olhos de Deus. Em outras palavras, pagamos nossas contas com Deus por meio da fé no que Cristo fez, e não com base naquilo que fizemos. Para um monge esgotado espiritualmente, que vivia em uma época contaminada pela ansiedade mal resolvida, a verdade da justificação pela fé parecia ser uma cura milagrosa. Lutero escreveu que, quando entendeu que a justiça de Cristo é imputada, transferida por sobre nós, os portões do paraíso pareciam se abrir diante de seus olhos. Lutero agiu rapidamente e decidiu compartilhar sua descoberta com os demais cristãos nervosos da Europa. Ele pregou suas 95 teses, protestando contra a cobrança de indulgências e o afastamento da verdade pela Igreja, na porta da Igreja do Castelo, em 1517, dando início à Reforma Protestante. Lutero travou debates públicos acirrados com João Eck em 1519, na cidade alemã de Leipzig. Em 1520, desafiando a excomunhão papal que receberá, Lutero escreveu seus magníficos tratados que incitaram a reforma do cativeiro babilônico da Igreja, apelo à nobreza cristã da nação alemã, e o mais bombástico de todos, da liberdade do homem cristão. Aqui estou, bradou ele em 1521, enquanto desafiava o santo imperador de Roma Carlos V, recusando-se a negar a sua nova descoberta. As explosões o seguiram até a sua morte, em 1546, explosões espirituais que revolucionaram a Europa e tiveram grande impacto em todo o mundo conhecido, e continuam ecoando em nossos ouvidos até hoje. Assim terminamos mais uma biografia de personagens que influenciaram o nosso mundo. Obrigado por assistir o nosso vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal e até a próxima.